terraço reluzia com uma luz dourada, enquanto os violinistas tocavam sob um dossel de seda. No centro, Caio Barroso, o magnata hoteleiro bilionário, com uma reputação construída sobre o charme e uma expansão impiedosa, levantou uma taça de champanhe. Seu cabelo grisalho prendia o resplendor âmbar do pôr do sol, e um silêncio tranquilo tomou conta da elite. Pelos novos começos, ele disse com um sorriso que não chegava aos olhos, e pelo tipo de amor que nos torna corajosos o suficiente para começar de novo. A multidão aplaudiu, as taças tilintaram, e ao seu lado, Susana Mendes, deslumbrante em seu vestido marfim, beijou seu rosto. As câmeras capturaram o momento como se a história estivesse sendo escrita. Afinal, ela tinha sido a melhor amiga de sua esposa, e agora era sua futura esposa. Na superfície, era um conto de segundas chances, votos dourados e um homem que se recusava a viver no passado. Mas um passado não enterrado ainda pode respirar. Do outro lado da rua, silenciosamente estacionada na esquina mais distante do circuito de manobristas, uma limusine preta e longa estava em marcha lenta. Dentro, uma mulher permanecia imóvel. Seu nome era Elisa Barroso. Ela não se movia há 20 minutos. Seus olhos estavam fixos no terraço. Ela podia ver Caio levantar a mão de Susana para as câmaras. Ela se lembrava daquela mão. Costumava segurar a dela na dor compartilhada. Quando Susana lhe prometeu: "Eu nunca vou deixar nada te machucar." No banco de trás, 4 crianças pequenas se mexiam em seu sono, com casacos macios e rostos semelhantes. 2 tinham se aninhado uma na outra, as outras 2 embaladas pelo zumbido do motor. Elisa enfiou a mão na bolsa e puxou um pedaço de papel dobrado, grosso, caro, de cor creme. O convite de casamento havia chegado anonimamente. Um presente ou um aviso. Ela traçou os nomes em relevo com o dedo: Caio Barroso e Susana Mendes. Lá dentro, Caio não fazia ideia, nenhuma ideia de que o passado havia estacionado logo fora de seu holofote. Ele riu no momento certo. Posou com investidores e celebridades. Beijou Susana novamente, tudo perfeitamente cronometrado para a equipe de relações públicas que documentava o romance do ano. E, no entanto, sob sua aparência impecável, algo se agitava. Um piscar, uma sombra. A voz de Elisa sussurrou em sua memória: "A verdade não permanece enterrada. Caio apenas espera." Um manobrista passou pela limusine e parou para olhar dentro. Elisa virou a cabeça lentamente. A janela desceu 1 polegada. "Eu não estou aqui ainda," ela disse, seu tom como mármore. "Ele saberá quando eu estiver." Então ela subiu a janela e olhou mais uma vez para o terraço. A gala estava apenas começando. O fantasma na festa Susana Mendes sorriu para as câmeras como se tivesse nascido para ser adorada. Sua mão se agarrava à de Caio com uma facilidade praticada. Seu vestido branco era um sussurro de elegância contra o horizonte iluminado a ouro. Tudo nela gritava perfeição, exceto a tensão invisível atada sob suas costelas. A noite estava impecável. Ela estava se casando com um milionário. E, no entanto, não conseguia parar de pensar na mulher que não estava lá. Elisa. Ela e Elisa tinham compartilhado tudo uma vez. Noites de faculdade, desilusões, até mesmo tatuagens combinando durante um verão selvagem em Trancoso. Susana havia segurado a mão de Elisa durante o casamento com Caio. Ela havia ficado atrás dela, vestida de renda e lágrimas, quando Elisa perdeu seu primeiro filho. Ela havia prometido ficar por perto, protegê-la. Agora ela usava o anel que Elisa uma vez usou, e o silêncio entre elas havia se estendido por 3 anos. "Você está bem?" perguntou Caio, inclinando-se para roçar os lábios em sua testa.
Seu hálito cheirava levemente a champanhe e ambição. Você está tensa. Só estou com frio. Ela respondeu com um sorriso que parecia vidro. Caio assentiu e virou-se para cumprimentar outro convidado. O olhar de Susana desviou-se além dele para o mar brilhante lá embaixo. Ela quase podia sentir a presença de Elisa no vento, um fantasma que não podia nomear em voz alta. Naquele mesmo dia, Susana havia recebido uma carta, sem remetente, apenas 3 palavras em uma caligrafia familiar. Você me quebrou? Agora estava no fundo de sua bolsa de mão, cuidadosamente dobrada ao lado de seu batom. Ela se desculpou da recepção e entrou no closet da suíte, o coração batendo forte. Lá dentro, ela trancou a porta e pegou a nota novamente, sem assinatura, sem endereço do remetente. Mas ela sabia. A caligrafia de Elisa estava gravada em sua memória. Uma vez havia escrito cartões de aniversário, confissões noturnas. Os votos que Susana havia ajudado Elisa a escrever para o casamento com Caio. Uma batida repentina a assustou. Susana! A voz de Caio do outro lado. Ela enfiou a carta de volta na bolsa. Só 1 minuto. Ela se olhou no espelho. Seu reflexo a encarou com lábios perfeitamente delineados e olhos que tinham visto demais. Isso não era arrependimento. Era pavor. Porque se Elisa havia escrito, significava que ela não tinha terminado. E Susana sabia de algo mais. Elisa nunca avisava 2 vezes. Ela abriu a porta, voltou para a festa e passou o braço pelo de Caio. As câmeras retomaram seu trabalho. Mas agora o sorriso dela também não chegava aos olhos. Do outro lado da cidade, a limusine em silêncio. Elisa tinha o telefone na mão. Na tela, uma mensagem não enviada com uma linha simples. Ele deveria ver o que deixou para trás. Seu polegar pairou sobre o botão de enviar. Ainda não. A despedida no Vale do Vinho. A casa estava em silêncio. Silenciosa demais para a discussão que ainda ecoava no peito de Elisa. 3 anos antes, eles moravam em uma fazenda moderna nos arredores do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Os vinhedos curvavam-se ao redor de suas terras como promessas. Elisa pensou que eles estavam construindo uma vida, uma família, algo enraizado. Mas naquela manhã, Caio estava na beira do quarto de bebê em construção, os braços cruzados, a voz fria. Eu não posso fazer isso, ele havia dito. As mãos de Elisa tremeram sobre o pequeno macacão que ela estava dobrando. O que você quer dizer? Nós planejamos, você disse... Eu disse muitas coisas, ele a interrompeu. Mas eu não quis dizer isso. Não quis dizer agora. Ela olhou para ele como se ele estivesse falando outra língua. Ele olhou para ela como se ela fosse uma estranha, com expectativas que ele não podia cumprir. Eu só preciso de espaço, ele acrescentou. Espaço? Sua voz quebrou. Estou grávida de 6 meses, Caio. Ele esfregou o maxilar, recusando-se a olhar para na barriga dela. Você vai ficar bem, você sempre fica. Aquela frase a despedaçou. Ele saiu no mesmo dia. Sem bater portas, sem discursos dramáticos. Apenas uma partida silenciosa. Uma mala de viagem arrumada e uma vaga promessa de consertar as coisas. O que Elisa não sabia era que ele já estava mandando mensagens para outra pessoa. Ela descobriu 2 semanas depois. Uma amiga lhe enviou uma foto. Caio estava em um evento de arrecadação de fundos na costa, taça de vinho na mão, braço em torno de Susana. Susana, que havia parado de ligar para ela. Susana, que a havia ignorado assim que Elisa começou a mostrar a gravidez. Susana, que agora olhava para o marido dela como Elisa costumava olhar. A traição pareceu cirúrgica, precisa, como se tivesse sido planejada. Mas Elisa não gritou, não o perseguiu.
Ela deixou o silêncio crescer. Ela deu à luz sozinha. 4 horas de trabalho de parto. Nenhum nome ao lado do seu nos formulários do hospital. Sem flores, sem chamadas. Apenas a enfermeira sussurrando. Quádruplos. Isso é raro. Você é forte. Elisa não se sentia forte. Sentia-se enterrada. Ainda assim, ela sobreviveu. Ela os criou. Uma mamadeira, um choro da meia-noite por vez. Ela reconstruiu uma vida a partir da dor, da memória e da resiliência. E à medida que seus bebês cresciam, ela lhes contava histórias. Não sobre príncipes e castelos, mas sobre a verdade. Sobre um homem que foi embora e uma mulher que não quebrou. De volta ao presente, Elisa se sentou na limusine e olhou para o convite novamente. Seu polegar traçou o nome de Susana, o nome que costumava assinar seus cartões de aniversário. Ela não estava aqui por vingança, ela estava aqui pela verdade. E para mostrar a Caio no que o espaço havia se transformado. 4 pequenas verdades, respirando, que ele nunca mais poderia fugir. O confronto em São Paulo. A fazenda Viúva fervilhava com os últimos preparativos. Os buquês foram verificados 2 vezes. O quarteto de cordas ensaiava sob as luzes pendentes e a organizadora de casamentos circulava como um tornado educado. Mas lá em cima, atrás de uma porta fechada, Susana estava sozinha em seu roupão, olhando-se no espelho. Ela não tinha dormido. Seus olhos contavam uma história que nenhum corretivo podia esconder. Caio havia deixado o jantar de ensaio cedo, alegando que uma ligação de investidores de Tóquio o havia afastado. Mas ela sabia que era melhor. Ele estava escondendo algo. De novo. Desta vez não era sutil. Suas mãos tremeram ligeiramente ao servir champanhe. Sua risada chegou meio segundo atrasada, e ela o pegou olhando para uma mulher através da janela do salão de festas. Uma mulher que ele nunca mencionou. Ela usava um véu preto sentada na parte de trás de uma limusine estacionada. Susana a tinha visto por tempo suficiente para se perguntar. Agora, escovando o cabelo em silêncio, ela finalmente abriu o envelope que teve muito medo de ler na noite anterior. Ainda estava em sua bolsa de mão que ela fingiu não notar na gala. Dentro, uma única foto. Elisa, sentada em um banco de praça, cercada por 4 crianças pequenas. Uma mensagem rabiscada no verso, com uma caligrafia delicada. Ainda dorme à noite? O estômago de Susana revirou. Elisa nunca foi dramática. Ela era cirúrgica com a emoção. Quando ela descobria, fazia em silêncio, com precisão. A batida na porta a assustou. Susana, a voz de Caio. Posso entrar? Ela hesitou. 1 segundo. Ela enfiou a foto debaixo da gaveta de sua penteadeira, recompôs-se e abriu a porta. Ele estava recém-tomado banho, de pijama de seda, descalço, mas seus olhos estavam escuros, cansados. Ele se inclinou e beijou sua testa. Você está bem? Perguntou. Só estou cansada. Ela respondeu. Uma pausa. Tem certeza? Os olhos de Susana pararam nos dele. E você? Ele não respondeu. Ela se afastou, deixando-o entrar. Eles se deitaram juntos em silêncio, de costas, um para o outro. O espaço entre eles mais frio do que deveria ser. E lá fora, estacionada logo além dos portões da fazenda, Elisa observou as luzes se apagarem. Seus filhos dormiam no banco de trás, aninhados como peças de um quebra-cabeça. Ela sussurrou. Amanhã eles vão te ver. E ela se referia a todos eles. 4 pequenas verdades. O sol da manhã nasceu lentamente sobre a ida da fazenda vinícola, banhando a grande mansão com uma luz âmbar suave. Pássaros voavam sobre o telhado colonial enquanto os convidados começavam a chegar em carros de design e vestidos em tons pastel.
Um quarteto de cordas afinava sob um arco coberto de era. O champanhe fluía de uma fonte de mármore como se tudo estivesse exatamente como deveria ser. Até que a limusine apareceu. Não era chamativa, não do tipo alugado para casamentos. Preto fosco, motor silencioso, janelas fumê. Parou lentamente em frente à porta principal, exatamente quando a primeira rodada de convidados estava sendo conduzida para dentro. O manobrista hesitou. O motorista baixou a janela e entregou-lhe uma nota dobrada. Não é um convidado. Entregue isso lá dentro. Dentro da limusine, Elisa esperou em silêncio. As crianças tinham começado a se mover, esfregando os olhos, piscando para amanhã. Os 4 estavam vestidos de creme pálido e azul marinho, seus sapatinhos recém-lustrados. Ela havia trançado o cabelo das meninas na noite anterior e alisado as pequenas gravatas dos meninos. Agora eles a encaravam, piscando, confusos sobre onde estavam. «Mamãe!» sussurrou a menina mais nova. Com a voz rouca de sono, Elisa virou-se, alisando o cabelo da filha. «Nós vamos esperar só mais um pouquinho, querida. Já está quase na hora.» Sua voz não vacilou, mas suas mãos, dobradas em seu colo, tremeram ligeiramente. O manobrista entregou a nota à organizadora de casamentos, que leu e empalideceu. Ela olhou para as imponentes portas duplas onde Susana estava, radiante em seu vestido, pronta para caminhar pelo corredor. A organizadora se aproximou cautelosamente. «Senhorita Susana», ela sussurrou, «há algo lá fora, um carro, uma mulher. Ela diz que não está aqui para estragar nada, apenas para ser vista.» O coração de Susana parou. Ela se virou lentamente. Caio, ajustando as abotoaduras do outro lado da sala, não percebeu a princípio, até que a voz de Susana o atingiu como uma lâmina. «Elisa está aqui.» Sua cabeça levantou-se abruptamente. O tempo parou. Lá fora, Elisa saiu da limusine. Ela não carregava vingança, ela carregava dignidade. Um vestido azul marinho suave, saltos modestos, sem maquiagem, exceto um leve brilho labial. Atrás dela, as crianças a seguiram, ainda sonolentas, agarrando bichos de pelúcia nas mãos. Eles pararam juntos no caminho de pedra exatamente quando os sinos da capela começaram a tocar. Todas as cabeças se viraram. Elisa levantou o queixo e começou a caminhar em direção às portas abertas. E lá dentro, o império de Caio Barroso começou a desmoronar sob o peso de 4 pequenas sombras que ele havia passado 3 anos tentando esquecer. O altar quebrado. A capela estava congelada. Todas as cabeças se viraram quando Elisa cruzou o limiar, de mãos dadas com as crianças. O tapete sob seus sapatos abafou seus passos, mas o silêncio que ela arrastava atrás de si ecoou mais alto do que os tubos do órgão. Susana estava no altar, o véu levantado, o buquê trêmulo. Caio, já pálido, não se moveu. Seu maxilar apertou. Suas mãos se flexionaram ao lado do corpo como se ele estivesse escolhendo entre fugir ou mentir. Um convidado sussurrou: «O que é isso?» As crianças olharam com os olhos arregalados para as pétalas no chão. Um se abaixou para pegar uma e a entregou à irmã. Elisa encontrou os olhos de Susana, não com raiva, mas com algo mais profundo, algo mais antigo, gasto. «Eu não vim para parar nada», disse Elisa, sua voz uniforme. Todos podiam ouvi-la. «Eu vim para que eles pudessem ver, para que ele pudesse vê-los.» O filho mais próximo apertou a mão dela com mais força. Susana desceu lentamente os degraus em direção ao corredor. Ela passou por Caio sem olhar para ele. Ela parou a centímetros de Elisa. Ela olhou para as crianças. 1, 2, 3, 4. 2 meninos, 2 meninas. Os mesmos olhos que Caio. O mesmo sorriso torto para a esquerda.
Suzana virou-se para Caio. Você os conhece? Sua voz era aguda, mas quebrou na última palavra. Caio não respondeu. Ela repetiu mais alto. Você conhece seus próprios filhos? A menina mais nova se colocou atrás da perna de Elisa, assustada com os gritos. Elisa se ajoelhou ao lado dela e sussurrou algo tranquilizador. Os outros apenas olharam para Caio, inexpressivos, como se não entendessem quem ele era, mas pudessem sentir o que ele não era. Caio engoliu. Ele tentou falar. Nada saiu. Os convidados olharam fixamente. Telefones subiram. Alguém começou a gravar. A voz de Suzana baixou para um sussurro. Você me disse que não estava pronto para ter filhos. Ela disse. Você mentiu. Caio finalmente falou. Você não entende. Suzana retrucou. Então me faça entender. Um longo silêncio se seguiu. Elisa se levantou novamente. Ela olhou para Suzana, depois para Caio. Eu não pedi dinheiro, ela disse. Eu não pedi uma cena, eu pedi um nome, o nome deles. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou um envelope dobrado. Este é o pedido de paternidade. A data do julgamento está marcada. Ela o colocou suavemente no primeiro banco, virou-se para as crianças e gesticulou. Vamos embora. Eles obedeceram, em silêncio, obedientemente, sem reclamar. E enquanto eles saíam, o ar atrás deles desmoronou, um vazio de dignidade que nenhuma mentira poderia preencher. Suzana olhou para Caio uma última vez, e naquele momento sua decisão estava tomada. O casamento nunca terminou oficialmente. Não houve anúncio, não houve sinal da orquestra, não houve explicação. Os convidados simplesmente saíram, confusos e inquietos, seus sapatos de design clicando no mármore como um aplauso lento para um espetáculo que havia quebrado a quarta parede. A noiva havia desaparecido na suíte nupcial. O noivo não parecia mais um. Caio sentou-se sozinho no banco do altar, a gravata frouxa, o colarinho desabotoado, o suor se formando sob seu terno impecável. À sua frente, o envelope do pedido dobrado que Elisa havia deixado estava intocado, sem abrir, como veneno. Lá fora, a limusine já havia partido. Elisa não havia perdido tempo. Uma rápida volta na chave. 4 crianças presas novamente, portas fechadas, o zumbido suave do motor. Sem teatralidade, sem despedida. Um fotógrafo tentou segui-los. Nara, a velha amiga de Elisa e ex-dama de honra de Suzana, bloqueou-os na porta. Sem fotos das crianças, ela disse. Vocês tiveram seu drama, deixem o resto. A presença de Nara havia passado despercebida o dia todo. Ela não tinha sido convidada, mas sabia que Elisa viria e sabia por que Suzana nunca a convidara para o casamento. Porque ela tinha sido a cola entre as 3 uma vez. Elisa, Suzana, Caio. Mas a cola só pode segurar o que não está quebrado. Lá em cima, Suzana olhava para si mesma no espelho dourado, o rímel escorrendo sob os cílios. Seu vestido de noiva agora parecia uma fantasia. Ela se lembrou de tê-lo experimentado e sussurrado. Eu sinto que alguém sabia. Agora ela sentia que alguém a havia enganado. Uma batida suave na porta. Suzana. Ela não falou. Eu não esperava que você aparecesse, ele disse do corredor. Eu não esperava nada disso. Suzana se levantou, as mãos agarradas à borda da penteadeira. Você não esperava a verdade? Uma pausa. Você disse que ela era instável? Que ela te deixou? Ela deixou. Ele mentiu novamente. Ela deixou você grávida de 4 filhos. Aquele silêncio durou mais. Finalmente, Caio falou. Não era para importar mais. Era para estarmos começando de novo. Suzana virou-se para a porta, sua voz baixa, decisiva. Não há nada limpo, não quando você constrói sobre podridão.
Ela trancou a porta. Lá embaixo, Nara estava junto à fonte, observando tudo queimar por dentro. Ela pegou o telefone e discou. Uma voz atendeu. Ela está voltando, disse Nara, e ele está desmoronando. Bom, respondeu a voz do outro lado da linha, porque Elisa não tinha vindo apenas para ser vista. Ela tinha vindo para terminar algo que havia começado muito antes do brinde. Sobreviventes e reinos. O bar lático do hotel estava tranquilo ao meio-dia. Sem música, apenas a luz suave do sol, coando pelas janelas altas e o lento tilintar de copos sendo polidos atrás do balcão. Susana estava sentada sozinha em uma mesa de canto, sem maquiagem, o cabelo ainda preso do dia anterior. À sua frente, uma taça de champanhe intocada, sobra do que deveria ter sido uma celebração. Elisa chegou 10 minutos atrasada, não porque quisesse parecer poderosa, mas porque uma das crianças teve uma hemorragia nasal no carro e ela se recusou a entrar manchada. Ela entrou sem maquiagem, sem comitiva e sem hesitação. Apenas o fogo silencioso de uma mulher que havia sobrevivido ao que ninguém viu. Susana se levantou, mas não sorriu. Elisa não esperava que ela sorrisse. Elas se sentaram. Um longo silêncio se passou. Finalmente Susana falou. Você sabia que ele nunca me contaria. Eu não vim para te contar, disse Elisa. Eu vim para que ele os visse. Susana assentiu. E aí? Ele não viu? Susana olhou para a mesa. Ele me disse que você o tinha traído, que ele te pegou com outra pessoa, que ele estava destruído. Só, Elisa soltou uma risada tranquila, mais respiração do que voz. Você sempre foi a vítima em suas próprias histórias. Outra pausa. Susana hesitou. Posso te perguntar algo, pessoal? Elisa assentiu. Por que você não tentou arruiná-lo? Você poderia ter feito isso anos atrás. Elisa olhou nos olhos dela. Porque eu pensei que talvez ele os procuraria por conta própria, algum dia. Ela se inclinou, a voz firme, mas não zangada. Ele nunca o fez. O peso daquela verdade caiu mais forte do que qualquer tapa. Susana engoliu o nó na garganta. Eu pensei que o tinha roubado de você, ela sussurrou. Elisa inclinou a cabeça suavemente. Você não roubou. Ele se entregou. Por um momento elas eram apenas duas mulheres que tinham amado o mesmo homem e pago por isso de maneiras diferentes. Susana enfiou a mão na bolsa e puxou o anel de noivado. Ela o deslizou pela mesa. Me faça um favor, ela disse. Elisa parecia confusa. Dê isso à sua filha um dia para que ela saiba o que ela vale e o que não vale. Elisa encarou. Ela não precisa de lembretes dele. Não, disse Susana. Ela precisa de lembretes de você, do que você deixou para trás e do que você enfrentou. Elisa não disse nada, mas pela primeira vez em muito tempo, seus olhos se encheram de lágrimas. Susana se levantou. Ela ajustou o casaco e olhou para trás uma vez antes de sair. Sinto muito por ele nos fazer pensar que éramos inimigas, ela disse. Elisa a observou desaparecer na luz além da porta. Não inimigas, não mais, apenas sobreviventes. A notícia veio à tona às 7h14, não através de uma conferência de imprensa, nem de um tabloide, mas de um vazamento viral. Um vídeo de segurança granulado com registro de data e hora. Localização, Centro de Bem-Estar de Copacabana. Data, 4 anos atrás. A filmagem era curta, menos de 1 minuto, mas não precisava ser mais longa. Mostrava Caio Barroso entrando em uma clínica particular em um terno sob medida e óculos de sol. Ele entregou um envelope à enfermeira da recepção. Ela o abriu, arregalou os olhos e assentiu. Então ele se virou e saiu. Nenhuma vez ele olhou para o corredor atrás dele,
onde Elisa tinha acabado de ser levada para a sala de parto. Não havia áudio, mas o silêncio no vídeo dizia tudo e se espalhou como fogo. Os apresentadores de notícias correram. As contas de mídia social explodiram. Caio, Barroso, revelação ficou em alta ao meio-dia. Todos os meios de comunicação publicaram a mesma manchete. Milionário suborna clínica para apagar registros de seus próprios filhos. A equipe de relações públicas de Caio negou. Chamou a filmagem de enganosa, desprovida de contexto. Uma invasão de privacidade. Mas o dano já estava feito. Suzana não falou com a imprensa. Ela não precisava. Seu silêncio se tornou sua própria declaração. Membros do Conselho da Hotéis Barroso convocaram uma sessão de emergência. As ações caíram. Os investidores se retiraram. À meia-noite, o império que Caio levou 15 anos para construir havia começado a desmoronar. Enquanto isso, Elisa estava sentada no chão de sua sala de estar, em um aluguel modesto do outro lado da cidade, dobrando roupas ao lado de 4 crianças pequenas que brincavam com dinossauros de brinquedo. Ela não ligou a televisão, mas Nara estava sentada no sofá, com o laptop aberto, assistindo ao frenesi da mídia crescer. Você poderia processá-lo, disse Nara sem desviar o olhar. Você poderia possuir metade do que ele tem no próximo mês. Eu não quero o que ele tem, disse Elisa suavemente. Eu só queria que o que ele tirou viesse à tona. Nara recostou-se. Você é o tipo mais assustador de mulher, sabia? Elisa sorriu fracamente. Não, eu sou apenas o tipo que se lembra de tudo. Lá fora, o sol estava se pondo. Uma brisa suave se movia através da janela aberta. Uma das crianças, Davi, trouxe-lhe um desenho. Era tosco, infantil, rabiscado com giz de cera. Mais claro, 5 figuras de palito de mãos dadas. Uma tinha uma coroa. Sou eu? Ela perguntou apontando para a coroa. Davi assentiu. Você é a rainha? Nara observou do outro lado da sala, os olhos marejados. Em um mundo onde homens como Caio construíam torres de vidro, algumas mulheres construíam reinos com giz de cera. Coragem e silêncio. O tipo de reino que nenhum escândalo jamais poderia destruir. O fim no tribunal, a limusine preta, afastou-se do fórum tão silenciosamente quanto havia chegado, sem entrevista com o motorista, sem acenos das janelas, apenas o zumbido suave dos pneus rolando sobre o pavimento úmido da chuva. Dentro, Elisa estava sentada no banco de trás, com seus filhos aninhados ao redor, cada um preso, cada um segurando um brinquedo de pelúcia entregue por Nara antes da partida. Os gêmeos estavam dormindo novamente. Davi e Sofia olhavam pelas janelas opostas, quietos de uma forma que só as crianças podiam ficar quando o caos era do tamanho de um adulto. Não houve lágrimas, não houve drama, apenas o suave, pesado silêncio de uma história terminada. Elisa recostou-se apoiando a cabeça no assento, os olhos semicerrados. Não por exaustão, mas por libertação. Isso não era vitória. Isso era alívio. Lá fora, flashes dispararam enquanto os paparazzi se aglomeravam para uma última foto. Um repórter solitário bateu na janela, chamando-a pelo nome, segurando um microfone, como se a pergunta certa pudesse quebrá-la. Ela não respondeu. Ela tinha dito tudo, sem dizer uma palavra. Enquanto isso, não muito longe, dentro do escritório na cobertura de seu hotel principal, Caio Barroso assistia a tudo em uma tela silenciada. Sua gravata estava frouxa, seus olhos encovados. Ao seu redor, assistentes embalavam caixas em silêncio, fingindo não ver o homem desmoronando no centro de um império que antes era perfeito. Na tela, a limusine dobrou uma esquina
e desapareceu de vista. Caio levantou-se. Ele caminhou até a janela e olhou para a cidade que uma vez possuiu. No reflexo do vidro, ele parecia mais velho, não apenas derrotado, mas exposto. Ele pegou uma foto emoldurada da prateleira, uma foto dele, e Elisa sorrindo no iate onde ele a havia pedido em casamento. Ele olhou para ela por um longo tempo, então a colocou virada para baixo. Dentro da limusine, Elisa abriu os olhos. O sol havia rompido as nuvens. Um rasgo de luz dourada tocou sua mão, onde repousava sobre o joelho de Davi. O motorista, um homem quieto que não falava desde que os havia pegado, encontrou o olhar dela no espelho retrovisor. "Para onde agora, senhora?" ele perguntou. Ela pensou. Não um hotel, não uma conferência de imprensa, não um escritório de advogado. Apenas para casa. Dirija, ela disse suavemente, onde eles param de fazer perguntas. O motorista assentiu. Enquanto a limusine se curvava pela estrada costeira, o horizonte se desvaneceu atrás deles. O mundo que uma vez a silenciou agora estava no retrovisor, e em seu lugar o céu, as ondas e as 4 pequenas almas que nunca mais se perguntariam quem eram, ou quem havia tentado esquecê-las. Elisa olhou pela janela uma última vez. Não por ele, mas pela garota que ela já foi. A garota que foi abandonada sem nada além da verdade. Ela sussurrou, mal audível. "Nós conseguimos." E desta vez ninguém, nenhum homem, nenhuma mentira, nenhum império poderia tirar isso dela. O último recado chegou em uma terça-feira, sem remetente. Apenas um único nome escrito em letra de forma no verso. Davi. O envelope era macio, ligeiramente amassado, como o papel fica quando passa por muitas mãozinhas. Na frente, o nome de Caio estava mal escrito. Caio. O I balançava como a mão incerta de uma criança. Foi entregue por mensageiro. O concierge tentou entregá-lo a Caio pessoalmente, mas ele apenas pegou, assentiu e foi embora. Lá em cima, em seu escritório, ele olhou para ele por um longo tempo. Então o colocou, sem abrir, na borda de sua mesa. E o deixou lá. Não por medo, mas por algo pior. Evasão. Pelo corredor, Susana parou na porta, observando. Sua presença, antes radiante e pronta para a câmera, agora parecia apagada. Seu noivado havia se dissolvido em silêncio, sem anúncio, sem declaração pública. Apenas silêncio. O mesmo tipo de silêncio que ela uma vez acusou Elisa de usar como armadura. Ela se aproximou da mesa horas depois, quando Caio havia se retirado para o terraço com uma garrafa de uísque e a vista de uma cidade que não o aplaudia mais. Seus olhos escanearam o envelope. Ela não pediu permissão. Ela simplesmente o abriu. Dentro havia uma página dobrada, o canto superior rasgado, as linhas de giz de cera desorganizadas. Havia 4 assinaturas: Davi, Sofia, Lucas, Miguel. Cada nome seguido por um coração torto. A mensagem não era longa. Caro Sr. Barroso, mamãe diz que não precisamos de você, mas nós desenhamos isso para você se lembrar de nós. Nós gostamos de pizza. Sofia já consegue soletrar borboleta. Lucas perdeu um dente. Miguel corre rápido. Davi ganhou uma estrela dourada. Tchau. Havia um desenho também. 5 figuras de palito novamente. Assim como o que Davi havia dado a Elisa em um capítulo anterior de suas vidas. Só que desta vez uma figura estava fora do grupo. Um rosto triste. Um pequeno ponto de interrogação sobre sua cabeça. Susana dobrou a página lentamente. Ela a enfiou de volta no envelope e caminhou em direção à cozinha. Caio não se virou quando ela passou, mas ela disse mesmo assim, quieta, afiada, um corte embrulhado em seda. Você foi uma tempestade. Ela criou o sol. Ele não respondeu.
Ele não o faria, porque há verdades muito insuportáveis para serem ditas em voz alta e cartas de amor muito inocentes para serem lidas pelos culpados. O envelope permaneceu na mesa por dias, acumulando poeira. Muito depois de Susana ter ido embora. Muito depois de o mundo ter parado de sussurrar seu nome. E muito depois de uma mulher chamada Elisa ter ensinado a 4 crianças que lembrar de onde você veio não requer ser reivindicado, apenas ser amado. O horizonte da cidade. A varanda da cobertura que uma vez brilhou sob as luzes de champanhe agora estava em silêncio. Sem mais convidados. Sem mais equipes de câmera. Sem mais brindes. Apenas o silêncio do ar viciado e das janelas fechadas. Do outro lado da sala, a lareira piscava com um temporizador programada anos atrás, quando as aparências importavam mais do que o calor. Agora crepitava sozinha. Caio não morava mais lá. Não voltava há semanas. Alguns diziam que ele estava no exterior. Outros sussurravam sobre reabilitação, exílio, reinvenção. Mas ninguém sabia realmente. A luz na janela do último andar, que uma vez brilhou todas as noites, anunciando o sucesso, permaneceu apagada. E era melhor assim. Pela costa, longe do eco dos copos tilintando e das manchetes de jornal, um vilarejo de pescadores fervilhava com a vida cotidiana. Elisa estava em um avental salpicado de tinta em uma sala de aula iluminada pelo sol, ajudando Davi a misturar azuis e amarelos para um verde oceano perfeito. Lucas estava do outro lado do corredor, aprendendo a ler. Sofia estava em um banquinho esculpindo um pássaro de argila. Miguel estava em algum lugar lá fora, já descalço. Eles pararam de perguntar sobre ele. As crianças fazem isso às vezes, não por esquecimento, mas porque abrem espaço para o que fica. Elisa não precisava mais de respostas. Ela tinha risadas no corredor, corações de giz de cera na geladeira. Momentos tranquilos ao anoitecer, quando os 4 adormeciam sem pesadelos. Isso era justiça, não um pedido de desculpas, apenas paz. Ela nunca tinha voltado para a cidade, nunca atendeu aos telefonemas da mídia, nunca assistiu à entrevista de Susana. Porque ela não precisava. Ela se tornou o tipo de mulher que as pessoas não podem apagar. O vilarejo a conhecia pelo nome agora. Dona Elisa, a que trazia seus próprios pincéis, aquela cujos filhos nunca choravam durante as tempestades. Em um sábado, enquanto a luz dourada entrava pelas janelas, Nara chegou com cupcakes. Elas se sentaram no alpendre dos fundos, enquanto as crianças corriam morro abaixo em direção ao oceano, suas risadas flutuando no vento. "Elas se lembram?" perguntou Nara suavemente. Elisa não desviou o olhar delas. Elas se lembram o suficiente e esquecem o que precisam. Ao longe, Davi acenou para uma onda. Seu rosto estava iluminado de alegria, não apesar do que veio antes, mas por causa do que veio depois. Um tipo de sobrevivência que não pode ser ensinado, apenas testemunhado. Nara sorriu. O vento aumentou, agitando o cabelo, a areia e a memória no ar. Longe, além da costa, o horizonte da cidade piscou fracamente no crepúsculo. Mas agora estava muito longe para importar. Elisa se levantou, sacudindo a farinha das mãos. "Acho que finalmente estamos em casa", ela disse, e enquanto o sol afundava no mar, 4 silhuetas dançavam contra a ressaca, suas sombras longas e ininterruptas, porque no final, alguns impérios caem em silêncio, e algumas mulheres se levantam mais fortes do que nunca, mesmo sem dizer uma palavra.